Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e vamos começar agora a nossa aula de História. E vamos começar bem lá do começo, o início de tudo, o descobrimento do Brasil. Apesar de o Brasil ser um dos maiores países do mundo, ele foi um dos que mais demorou para achar. Antes de encontrar o Brasil, a gente já tinha encontrado, por exemplo, a Itália, que é bem menor. E isso aconteceu porque sempre que se encontrava um país novo, as pessoas ficavam distraídas com ele e paravam de procurar os outros. Por conta dessa demora, o Brasil só foi descoberto no ano de 1500. Ou seja, a média dos descobrimentos até aquele momento era de menos de um país por ano, bem menos. Era um período realmente difícil para os exploradores, pouquíssima produtividade. Não à toa, até hoje, nós temos apenas por volta de 200 países que foram descobertos. Tal qual hoje em dia, naquela época também se pintava de azul as partes do mapa onde ninguém sabia o que tinha. Usava-se as mesmas cores dos oceanos, portanto, todo mundo imaginava que além das terras já descobertas, só havia água. Mas, do mesmo jeito que hoje nós olhamos para o espaço e deduzimos que com tantos planetas, algum deles com certeza tem vida, os astronautas marítimos da época olharam para todo aquele oceano e pensaram que em algum lugar dali haveria de ter qualquer outra coisa, e por isso Portugal organizou um cruzeiro para explorar as partes bloqueadas do mapa. O capitão dessa expedição era um nome bastante conhecido dos brasileiros. Hoje em dia, pois naquela época ainda não existiam brasileiros. O líder dessa expedição era Pedro Álvares Cabral. Ao contrário do que muitos pensam, ele não veio sozinho. Haviam 13 embarcações nessa missão. Pedro Álvares Cabral veio na frente porque ele disse que sabia o caminho, mas haviam muitos outros homens nessa jornada. Naquele período da história, as embarcações ainda não contavam com piscinas, restaurantes, shows e outras atrações como nos pacotes de hoje em dia. Pouca coisa interessante acontecia dentro dos barcos, por isso a história costuma pular de Pedro Álvares Cabral saindo de Portugal direto para Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Claro que ao chegarem aqui, os portugueses não sabiam que o país se chamava Brasil, era apenas uma nova e desconhecida terra. Mas quando eles notaram que por aqui havia uma árvore chamada pau-brasil, logo identificaram também o nome da nação. Pouco depois de descerem em solo brasileiro, os portugueses encontraram povos indígenas nessas terras. Os portugueses deduziram então que esses índios obviamente deviam ter acabado de desembarcar ali também, em alguma outra praia ali perto, coisa de 5 minutos depois que os próprios portugueses chegaram. Após um diálogo com essas tribos, ficou constatado realmente que os portugueses chegaram primeiro, por bem pouco, mas chegaram primeiro, então o Brasil era deles. Em uma próxima aula, nós iremos nos aprofundar na relação dos índios e dos portugueses. Não nessa, porque essa chegou ao fim. Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.